Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, sabadão, dia 10 de fevereiro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela, NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Prepárate! Let me see you jump! Time, sabadão, temos aqui um caminhão de jogos, tá legal? Eu vou dar uma acelerada, ser bem objetivo pro vídeo não ficar tão longo. Se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou agora e gostar, depois se inscreve no canal. Antes da primeira análise, aquele resumo rápido da noite de ontem. Bora lá. Bora lá, time. Começando aqui jogos de ontem. 76ers versus Hawks. Pelo lado dos 76ers, o Maxey não jogou. Eu não lembro se eu passei linha de pontos baixos pro Tobias. Se eu passei Dale Green. E Dale Green também no duplo-duplo, double-double do Trae Young, tá bom? Celtics e Wizards. O Celtics, em casa, conseguiu perder o primeiro tempo pro Wizards. Infelizmente deu red. E no nosso bilhete tinha a informação que o Celtics ganharia o primeiro tempo e o final da partida. Final da partida, o Celtics ganhou, mas ele conseguiu perder em casa pro Wizards o primeiro tempo. Infelizmente, o bilhetinho deu red, mas, em contrapartida, o nosso bingo com odd de 3.40 deu green, tá? Raptors e Rockets. Pelo lado do Raptors, R.J. Barrett bateu linha de pontos baixo, Alperen Sengun não bateu o duplo-duplo. Bucks e Hornets. O Bucks venceu, Giannis Antetokounmpo bateu o duplo-duplo e o Giannis Antetokounmpo deu um toco, fez um bloqueio, tá bom? Dando sequência aqui, os jogos de ontem ainda da madrugada. Kings e Nuggets. Sabonis bateu o duplo-duplo. Nikola Jokic não bateu o duplo-duplo. E eu havia passado um levíssimo favoritismo para o Kings. Deu Kings, né? O Nuggets vinha de um back-to-back. O Kings em casa aproveitou e venceu bem a partida. Lakers e Pelicans. Aqui a gente estava num duplo-duplo, double-double para o Anthony Davis. Ele não bateu esse duplo-duplo, tá bom? Bora lá, primeira análise. E bora lá, 17 horas, Mavericks versus Thunder. Jogo equilibrado, tá, time? Pré-live, não faço nada em mercado de resultados. O que eu quero trabalhar aqui? Jogadores. Pelo lado do Mavericks, Luka Doncic. Pelo lado do Thunder, o Shai. Vamos lá. Luka Doncic está com uma linha de pontos baixo para hoje à noite de 26,5, ou seja, ele fazendo 27 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, ele bateu essa marca em 9 partidas, tá bom? E pelo lado do Thunder, a gente tem o Shai. O Shai está com uma linha de pontos baixo para 25,5, ou seja, 26 ou mais pontos. Ele também, dos 10 últimos jogos, bateu essa marca em 9 partidas. E é o que eu vou buscar. Linha de pontos baixo para o Luka Doncic e para o Shai. Se você não sabe fazer essa entrada, fica tranquilo. É pela Bet365, criar aposta, jogador pontos, linha de pontos baixo. E aí você seleciona esses dois jogadores, o Luka Doncic para mais de 26,5 pontos e o Shai mais de 25,5 pontos. Fechou? Bora lá, 17h30, jogo do Clippers contra o Pistons. Time, é o seguinte, o Clippers é favorito jogando em casa? Sem dúvida alguma sim. O problema é que a gente não tem odd, tá? 1,06. E eu não vou buscar a vitória no primeiro tempo pro Clippers, porque essa equipe do Pistons, geralmente ela começa muito forte ali o primeiro quarto, tá? Então, mercado de resultados, o Clippers é favorito, mas a gente não tem odd, então não tem o que fazer. E para buscar a vitória no primeiro quarto ou primeiro tempo, eu fico com um pouco de pé atrás. Por esse motivo, pelo lado do Clippers, eu vou trabalhar aqui com o Paul George. A última partida dele, ele foi muito mal. Eu não acho que ele vai repetir essa atuação tão abaixo das expectativas, tá bom? E essa equipe do Pistons é uma equipe que tem uma defesa que permite que o ataque adversário faça muitos pontos. Então eu acho que o Paul George deve ter uma noite mais feliz. Por esse motivo, eu vou traçar aqui dois cenários com o Paul George, tá? Linha de pontos baixo, ele fazendo mais de 16,5, ou seja, 17 ou mais pontos. Na última partida ele fez 7. Não é possível que ele vai tão mal de novo, tá? Então linha de pontos baixo, mais de 16,5 para o Paul George e também eu vou trabalhar uma linha de rebotes para ele. Pelo menos 3 rebotes na noite de hoje. Dos 10 últimos jogos, 3 ou mais rebotes, ele pegou aqui em 8 partidas, tá? A linha de pontos baixo, você já sabe como que faz, que
que eu falei na análise anterior. Linha de rebotes, você vai ali em jogador Marcos rebotes. Seleciona o Paul George, 3 ou mais rebotes. Pega essa odd e coloca numa duplinha. Fechou? Bora lá, 20 horas, jogo do Nets contra os Spurs. Mercado de resultados, o Nets em casa sim é favorito. Odd de 1,44, talvez para uma dupla. Se você quiser uma odd mínima de 1,50, coloca um handicap menos 1,5 Nets. Já deve dar pelo menos uma odd de 1,50. Handicap menos 1,5, o Nets precisa vencer por 2 ou mais pontos de diferença, tá bom? E também nessa partida, eu gosto de pensar em alguma coisa aqui pelo lado dos Spurs no Victor Wembanyama, tá legal? É um jogador que tem uma consistência nos pontos. A linha de pontos baixo dele está em 16,5 para a noite de hoje, ou seja, ele fazendo 17 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, ele cravou essa marca em 8 partidas, tá? E o Victor Wembanyama é um cara muito interessante também para um duplo-duplo, double-double. Se você está chegando agora, duplo-duplo, double-double é quando um jogador atinge 10 ou mais em 2 itens, 2 quesitos. Geralmente, o Victor Wembanyama faz 10 ou mais pontos e pega 10 ou mais rebotes. Por esse motivo, eu também gosto de pensar aqui num duplo-duplo Victor Wembanyama. Resumo rápido, Nets favorito, linha de pontos baixo, Victor Wembanyama e um possível duplo-duplo para o Victor Wembanyama. Fechou? Bora lá, 21 horas, jogo do Hornets contra o Grizzlies. Time, sinceramente, mercado de resultados aqui eu não faço absolutamente nada, tá? Nesse momento eu não confio em nenhuma das duas equipes. Talvez, pelo lado do Grizzlies, a gente possa pensar aqui numa linha de pontos baixo para o Jaren Jackson. A linha de pontos baixo dele para essa noite está em 20,5, ou seja, 21 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, 21 ou mais pontos, ele bateu em 9 partidas, tá? É o que eu penso aqui em pré-live. Linha de pontos baixo, Jaren Jackson, mais de 20,5. Bora lá, 21 horas, jogo do Magic contra o Bulls. Magic jogando em casa. Vejo sim um leve favoritismo aqui pro Magic, tá legal? E também falando do Magic, a gente tem o Paolo Banchero. Na última partida ele foi mal, tá, galera? Ele tem uma linha de pontos baixo para hoje de 17,5, ou seja, 18 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, 18 ou mais pontos, o Banchero bateu em 9 partidas. Como no último jogo ele foi mal, eu vou dar uma moral pro Banchero. Linha de pontos baixo, mais 17,5 para o Paolo Banchero. Fechou? Bora lá, 21 horas, jogo do Wizards contra o 76ers. Pelo lado do 76ers, o Embidão continua de fora, tá? Eu acredito que nessa noite o Maxey possa voltar a jogar, né? Ontem ele não jogou. Então, se o Maxey estiver em quadra, eu vou buscar uma linha de pontos baixo para o Maxey. Eu já passo para vocês aqui a linha de pontos baixo dele, tá? O Wizards é uma equipe que perde pra caramba. Olha, os últimos 10 jogos em casa são 10 derrotas. Então, se o 76ers vier pelo menos com o Tobias Harris e com o Maxey, mesmo jogando sem um Embiid, eu acho que a gente pode tentar aqui uma vitória do 76ers, tá legal? E como eu falei para vocês, a linha de pontos baixo do Maxey está em 24,5. Ele tem uma média de 30 pontos e meio por partida. Eu acredito que jogando hoje contra o Wizards, se ele estiver em quadra, claro, ele possa atingir esse número, né? 25 ou mais pontos. Até porque a defesa do Wizards é uma defesa bem frágil, tá bom? 21h30, jogo do Hawks contra o Rockets. Nesse momento que eu gravo o vídeo, as linhas ainda não estão abertas, tá legal? Mas pelo lado do Hawks, a gente tem o Trae Young. O Trae Young, ele vem muito bem na questão dos pontos e assistências. Então eu vejo uma possibilidade aqui de um duplo-duplo, double-double, novamente para o Trae Young, tá? Ontem mesmo a gente pegou o Green aí no duplo-duplo, double-double para ele, tá? Hoje contra o Rockets, novamente um duplo-duplo, double-double para o Trae Young, armador do Hawks. Fechou? Bora lá, 21h30, jogo do Knicks contra o Pacers. Time, é o seguinte, no momento que eu gravo esse vídeo, Jalen Brunson e Julius Randle parece que não vão jogar, tá legal? As duas feras aqui da equipe do Knicks, tá certo? E aí o Pacers, ó, pelo que eu estou vendo, deve jogar com o que tem de melhor. Na NBA, diferentemente do futebol, a gente só tem a escalação oficial minutos antes da partida, tá? Eu estou passando uma prévia para vocês. Mas aqui é o seguinte, Jalen Brunson fora, Julius Randle fora, é o que tudo indica, eu vou buscar a vitória do Pacers, mesmo jogando fora de casa. Odd de 1,55, 1,53, uma odd aí para uma entrada simples. Fechou?
E bora lá, 21h30, jogo do Raptors contra o Cavaliers. Time, aqui eu quero operar 2 jogadores, tá? Pelo lado do Raptors não é novidade, R.J. Barrett. Eu quero operar a linha de pontos baixo, mais de 15,5 para ele na noite de hoje. Ele precisa fazer 16 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, ele bateu essa linha em 9 partidas, tá? Linha de pontos baixo, R.J. Barrett, mais de 15 pontos e meio. E pelo lado dos Cavs, eu quero trabalhar o pivôzão Jarrett Allen. É um cara que geralmente bate o duplo-duplo, double-double. Por quê? Ele faz 10 ou mais pontos e pega 10 ou mais rebotes. Por esse motivo, duplo-duplo, double-double, Jarrett Allen. Fechou? Bora lá, 22h30, jogo do Warriors contra o Suns. O Warriors voltou a vencer, hein, galera? Vocês que comandam aqui. Volto a operar ou não volto? Escreve aí que eu quero saber. O que eu vou trabalhar nessa noite? Já que o Warriors está na geladeira ainda, eu vou trabalhar a lei do ex, né? Pelo lado do Suns, a gente tem ele, Kevin Durant. Ele está com uma linha de pontos baixo para hoje de 19,5, ou seja, 20 ou mais pontos. Vai enfrentar a sua ex-equipe, o Warriors. Eu acredito que ele vai querer fazer uma boa partida, tá legal? 20 ou mais pontos, ele bateu aqui em 7 dos 10 últimos jogos. Linha de pontos baixo, Kevin Durant, lei do ex. E bora lá, meia-noite de sábado para domingo, jogo do Blazers contra o Pelicans. Time, aqui o seguinte, o Pelicans mesmo fora de casa é favorito, tá legal? Pelo lado do Pelicans, nós temos o McCollum. No momento que eu gravo esse vídeo, as linhas não estão abertas, tá? Mas o McCollum, armador aqui do Pelicans, é um cara interessante para assistências, tá? Se a linha de assistências para ele, a hora que abrir esse mercado, estiverem pelo menos 1,25 para cima, a gente vai trabalhar para 3 assistências para o McCollum na noite de hoje, tá? 3 assistências, McCollum na noite de hoje, pega essa odd e monta numa dupla. Fechou? Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, se você quiser participar do nosso grupo VIP para receber todas as nossas entradas na palma da sua mão através do Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Preço popular, apenas R$19,90 por mês. E se você não gostar, fica tranquilo. Testa por 7 dias. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro, tá legal? O link tá aqui embaixo, clique e vem. Vamos lá. Como é que ficou o nosso bilhetinho para a noite de hoje? No jogo entre Thunder e Mavericks, eu vou buscar aqui as 2 estrelas, né? Para que eles façam muitos pontos. Luka Doncic, mais de 26,5 pontos, pelo menos 27 ou mais pontos para o Luka Doncic, e para o Shai fazer pelo menos 25,5, mais de 25,5 pontos. O Shai precisa pelo menos de 26 pontos na noite de hoje. Se os 2 atletas aqui fizerem essas pontuações, odd de 1,57. Agora, bora de bingo. Lembrando, nesse vídeo, 50 ou mais comentários, amanhã eu trago o bilhete e bingo tudo de novo. Fechado? Bora lá, bingo na área. Bora lá, time, bingo na área. Lembrando, bingo, mini bingo, múltiplas alongadas, arriscadinha sempre é mais difícil de bater. Diminui a stake, tá? Troquinho do pão, moedinha aí esquecida na calça. Como é que ficou o bingo para hoje? Vamos lá. Jogo do Pistons contra o Clippers, Paul George. Pelo menos 3 rebotes e 17 pontos para o Paul George, tá? Jogo dos Spurs contra o Nets, Victor Wembanyama, pelo menos 17 pontos. Jogo do Bulls contra o Magic, Paolo Banchero, pelo menos 18 pontos. Jogo do Grizzlies contra o Hornets, Jaren Jackson, pelo menos 21 pontos. E para fechar, Pacers e Knicks, vitória do Pacers. Se tudo der certo, odd de 4,60. Lembrando que a gente também tem um canal de futebol. Se você ainda não nos acompanha, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos de hoje. É o mesmo formato, dicas, palpites, bilhetes e bingos. Dá uma olhadinha. Se gostar, se inscreve lá também. Que seja um final de semana de muitos greens e eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.